A É gente só verdade. começa a melhorar quando a gente reconhece que não tá legal. Porque eu comecei a olhar e falei assim, mas eu acho que eu tô errando, né? Eu acho que eu não tô conectando, que não tá funcionando ali, né? Aonde não Às está vezes eu encaixando. aperto uma parte, onde que não tá encaixando, onde que eu tô errando. Então, assim, quando o reconhecer que precisa melhorar é o grande primeiro passo. Porque enquanto eu acho que tá tudo bem, que tá tudo beleza, ah, não, eu faço igual, tá tudo ótimo, ela, o problema é ela, né? Ela que não percebe, então ela que se. Não é assim, né? Eu preciso ver onde que eu posso melhorar. E aí, nesse processo de aprendizado, de conhecer mais sobre as linguagens do amor, de cuidar mais dos meus pilares, a nossa conexão foi melhorando. E hoje, às vezes, eu estou conversando com ela e ela fala que ela se sente amada, assim, ela mesma percebeu a mudança. E ela se sente amada tanto quanto a irmã. É lógico, né? Assim, não é essa perfeição, de vez em quando dá aquelas Faísca, dá aquelas faísquinhas mais, e é normal, né? Não existe assim no universo né, maternidade. tudo perfeito, mas é uma evolução assim fantástica, assim, muito grande mesmo. Que acalma o coração, né? Nossa, Deu certo. tô indo pro caminho certo. Deu certo. Eu comentei muito o que a gente tinha conversado na quarta, né? Olá, Aline, Maria, deixa eu dar um oi aqui no pessoal que entrou. Mari também que entrou. Lucila, tudo bem? Boa noite a todos. Prazer vocês estarem aqui. E o que eu estava falando para a Márcia? Que eu acho que todo mundo tem um pouco disso, né? A gente conversou na quarta-feira que, assim, quando você fala de algum problema que você tem, eu sei que não é algo comum. A maioria das pessoas fala, tá tudo bem. Você pergunta, e aí, como é que tá? Tá tudo bem. Elas não têm esse costume de falar, hoje eu não tô legal. De repente, né, soltar alguma coisa. E daí, quando você vê, já foi. Só que olha para você ver que é interessante. Se a gente não fala dos nossos problemas, se a gente não traz a pessoa certa, a conexão certa para eu desabafar e para ela me trazer uma luz, eu não consigo aprender sozinho, gente. Ninguém aprende sozinho. Ninguém aprende sozinho. Se a criança não aprende, imagina a gente adulto. Então é isso que a gente conversou. Assim, a gente entra nesse conceito de maternidade mais leve, mas por quê? Porque é aprendizagem. Quando a Márcia me traz as 5 linguagens do amor, eu coloquei esse livro também nos meus stories. É uma aprendizagem. Eu vou catar aquilo ali, eu quero ler, eu quero aplicar, eu quero trazer. Por quê? Porque é aquilo ali que vai trazer a minha maternidade mais leve. Você viu que é um detalhe? Ela achou que ela estava começando a se frustrar porque não estava criando essa relação, essa conexão. Porque o nosso dia a dia é o fazer. Fazer, 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 fazer. Mas e aí? E a conexão, e o relacionamento, e o amor? Eu vi uma frase, até gostaria que você comentasse sobre isso, Márcia. O ser humano não sabe criar o próprio humano. E por quê? Porque ele cria uma máquina, ele quer criar uma máquina, né? Principalmente na geração de hoje, que tu tem que fazer. Não, tem que criar meu filho que tem que aprender a fazer. Tem que criar meu filho que tem que aprender a resolver. E você que trabalhou nesse mundo corporativo, você sabe muito bem que a cobrança é extrema, né? Só que tá mudando, tá invertendo. Hoje as empresas estão mais no emocional do que no fazer. Ele faz, mas e a emoção dele? Como é que é? E aí eu queria que você compartilhasse o que você viveu nesse mundo corporativo com a sua maternidade, que você também teve que mudar. Tipo assim, você teve que falar assim, não, a minha maternidade, para ser mais leve, eu vou ter que tomar esse posicionamento. Porque não dá mais. Aqui no mundo corporativo, que às vezes acontece, se eu não tomar esse posicionamento, o que eu estou fazendo com os meus filhos? Ou com as minhas filhas, né? Se são 2 meninas, com as minhas meninas. Que a gente até conversou sobre isso. Eu não trouxe esse problema para ninguém. Então, para quem que eu vou conversar para trazer essa solução? Queria que você compartilhasse Acho que alguma dúvida, qualquer coisa. o mundo, eu acho que chega um momento, assim, que é o que você falou, a gente tem que ter a percepção e tomar as nossas decisões. Porque chega um momento que, por exemplo, eu queria estar mais presente na vida das minhas filhas. Eu ficava, de certa forma, frustrada, porque o trabalho, como eu falei, era muito importante para mim. Assim, trabalhar me realizava, eu até, durante várias vezes, eu falei que eu era uma mãe melhor trabalhando. Mas, quando esse trabalho começa a invadir demais, né, o pilar da maternidade, e já me priva de estar, né, totalmente com as minhas filhas,
isso já começou a me prejudicar, prejudicou a minha saúde, pelo excesso de trabalho, comecei a ter crise de arritmia. Eu ficava muito pouco com elas. Quando eu estava com elas, o cansaço, né, a falta de paciência, porque a gente está muito cansada. Verdade. Eu sempre estava muito cansada. Então não tinha assim uma paciência muito grande. E aí chega uma hora que eu acho que a gente tem que tomar uma decisão, né? E aí entra a questão, no meu caso, né, que aí eu fiz o meu planejamento financeiro para que eu pudesse fazer uma transição e começar a trabalhar com algo que eu gostasse mais. Eu lembro de situações que eu passava, né, no mundo corporativo, do tipo, por exemplo, todo mundo sabia que eu tinha filho, então assim, chegar a gestão e falar assim, 5:30 da tarde, vou Ah, fazer uma reunião daqui 15 minutos. tipo, E fugiu, aquilo, assim. assim, já, né, a cabeça já explodia, porque eu falei assim, gente, como é que 15 minutos eu tenho que sair para pegar minhas filhas? Mas aí eu vou sair da reunião. Então, assim, começam a acontecer situações que eu me sentia empurrada mesmo. Porque, assim, ou eu tomava uma decisão de, não, eu vou continuar no mundo corporativo, vou contratar alguém para ficar com elas no período da noite, e aí eu vou trabalhar mesmo, né? Mais que 14, 15, vou trabalhar umas 20 por dia. Ou eu tinha que tomar uma decisão de sair. Era uma decisão que só eu podia tomar. Porque, assim, não adiantava eu esperar que a gestão entendesse, que a gestão fosse mais humana. Porque tem momentos que você tem gestores, né? Eu fiquei 20 anos. Tive gestores muito humanos e gestores nem tanto, né? Gestores que entendiam a maternidade, gestores que não entendem a maternidade. Então, naquele momento ali, a decisão teria que ser minha, de me posicionar, que eu ia sim sair as férias que eu tinha, que eu ia sim sair às 17h30, que eu ia sim ter os meus fins de semana. E se isso não encaixasse para a empresa, como não encaixou, eles iriam me desligar e foi o que aconteceu. A partir daí, eu comecei a gerenciar o meu tempo. Hoje eu trabalho sim, não é fácil, né, ser empreendedora. Você também é empreendedora, você sabe que Oh, nós temos nossos desafios também, né? Não é assim, não vou romantizar a situação, não. mas é tão desafiador quanto estar em empresa, né? Só que hoje eu tenho autonomia. Então eu gerencio o meu tempo. Esses dias eu postei, né, no meu stories que eu estava na piscina com as crianças à tarde, sexta tarde. Então tava um solzão, estava com as crianças aqui, vi que ia mudar o tempo. Eu tinha sim serviço para fazer, mas era um serviço que eu podia escolher a hora que eu ia fazer. Então fui para a piscina com eles à tarde e à noite eu faço. Se eu vou fazer até meia-noite, até 1 hora, mas eu tive o meu tempo de qualidade com eles e depois eu faço a minha entrega profissional, que também é algo que me realiza. Então, Ai, que legal.